obrigado. Retornamos aí do intervalo, né, da sessão do terceira TE, terceira sessão do dia 30 de março de 2021. Vamos agora para o item 9 a 11 da pauta, contribuinte report, operadores portuários limitados. O patrono se encontra na sala? Sim, presidente. Pode convocar. Ok. Itens de 9 a 11. Doutora Mariana Solon, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Não liga a Amazonas também? Boa tarde a todos. Bom dia, desculpa. Bom dia, doutora. Então, vamos na votação do item 9 a 11 da pauta, né? Contribuinte report, operadores portuários. Para a sustentação oral, doutora Mariana Longo Solon de Pontes, OAB 157-852 de janeiro, Vieira Rezende, advogados. A senhora terá 15 minutos para a sustentação, né, podendo fazer esclarecimentos de fato posteriormente. Né? Então, o processo é meu, né? Vamos passar a leitura do relatório. Trata o presente processo de declaração de compensação gerada pelo programa Perdicomp, crédito de pagamento indevido de COFINS não cumulativa, período de apuração 30 de 9 de 2007, valor original de 87.525,15. Após processado o despacho decisório, consta que o pagamento escrito já havia sido integralmente utilizado para a quitação de débito do contribuinte. Diante da inexistência do crédito, a compensação não foi homologada. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade onde alega, informou o Perdicomp, crédito no valor tal, decorrente de pagamento a maior, pertinente ao dado especificado, ressalta que a falta de retificação desse CTF levou à fiscalização não reconhecer o crédito do recorrente. Ocorre que retificou o DACOM no custo débito de 10.653,95. Dessa forma, resta comprovado o direito do requerente ao crédito no valor de 35.897,34, uma vez que indevido foi o pagamento conforme o artigo 65 do CPI. Afinal, requer a reforma do despacho decisório, mantendo-se válido o pedido de compensação formulado no Perdicomp. A Delegacia da Receita Federal do Julgamento do Belo Horizonte julgou procedente a manifestação de conformidades no termo do acordo constante dos autos. O fundamento adotado em si foi o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado. Conformada, a contribuinte recorre a este conselho através de recurso voluntário apresentado, sustentando que seu crédito decorrente de pagamento a maior teve como origem receitas oferidas na prestação de serviço para pessoa jurídica domiciliada no exterior, cujos pagamentos representou ingresso de dívida, sobre as quais não há incidência do PIS/COFINS, nos termos do artigo 5º da Lei 10.637 de 2002 e o 6º da 10.837 de 2003. Ambos com redação dada pela 10.865 de 2004, pleiteando ainda juntada de documentação comprobatória em obediência ao princípio da verdade material. Então, são 11h13, a senhora doutora terá 15 minutos para a sustentação. Bom dia, mais uma vez. Eu não vou me alongar aqui nessa sustentação oral. A matéria já é bastante conhecida do CARF e
desses julgadores. A questão da não incidência da COFINS sobre as receitas decorrentes da exportação de serviços. A gente sabe que existe, inclusive, posicionamento da Receita Federal no sentido de reconhecer a não incidência, né, dessa contribuição. Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte: a empresa se utilizou desse crédito, embora tenha declarado equivocadamente o valor devido a título de COFINS na sua DCTF. E aí isso acabou caindo na fiscalização, e a compensação não foi homologada. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a empresa anexou as suas defesas, explicou que a decorrência do crédito é em virtude da inclusão na base de cálculo das receitas de exportação de serviços, que na verdade não gerariam a incidência de COFINS, enfim, e aí na defesa ela apresentou a retificação das DACONs, mas não apresentou na manifestação de inconformidade, no recurso voluntário, a documentação que comprova que essas receitas de fato decorreram da prestação de serviços a armadores estrangeiros. E aí no recurso voluntário, o ponto que eu queria destacar aqui é que no recurso voluntário a gente solicitou a baixa do processo em diligência para que essa documentação seja analisada. A empresa está de posse dessa documentação e entende que seria necessária uma diligência para verificar essas receitas e inclusive o cômputo delas é correto, né? Inclusive o cálculo, para comprovar que ela realizou exportações de serviços e comprovar o valor. Então é esse ponto que eu gostaria de ressaltar, assim, a questão da necessidade de baixa em diligência desses processos. Ok, obrigado, doutora. São os 3 processos aqui, né? São iguais, na mesma situação, item 9 a 11, né? E o resultado aqui será o mesmo para os 3. Né? Vou passar ao voto. Eu vou só destacar alguns pontos aqui, não vou ler o voto inteiro, não. Então, recorrente sustenta que o direito creditório decorre com a maior confiança cumulativa do período tal, conforme informado no DACON retificador, e amparado na escrituração contábil da empresa nos termos do recurso apresentado. Aí eu colaciono aqui os trechos do recurso, né, onde ela coloca a situação e enumera os documentos que foram juntados. O direito creditório não existiria, né, o despacho decisório decisório porque os pagamentos já estavam vinculados. Né? E a decisão de primeira instância ressaltou a falta de comprovação. Né? Essa análise automática, né, da restituição e compensação, né, não se verifica o mérito, né, é feito um batimento aí do sistema de cobrança. Né? No caso vertente, o recorrente alega que efetuou o recálculo do COFINS não cumulativa, setembro de 2007, com base na não incidência do PIS/COFINS na prestação de serviço para transportador estrangeiro cujo pagamento represente o ingresso de divisas. Nos termos do artigo 5º, da 10.637, sexto da 10.833, que caracteriza o recolhimento a maior. Aí eu coloco aqui a legislação que embasa, né, a isenção dessas receitas, né. O entendimento predominante do colegiado, né, no sentido da prevalência da verdade material, e independente do procedimento da retificação da DCTF, né, deve ser consideradas declarações e documentos apresentados como indício de prova, né, sem conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório. No entanto, se é de compensação ou restituição, compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Né? Temos do artigo 373.1 do CPC. Nesse sentido, os dados do DACON do período e os demais documentos colacionados são indícios de prova dos créditos, e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
em que pese o direito da interessada no exame dos elementos comprobatórios para que não haja supressão em instância, uma vez que os documentos apresentados não foram objeto de verificação quando a emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de conformidade e ao recurso voluntário, a fim de que seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento ao maior. Ante o exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para que delegacia de origem apure o valor devido a título de confins acumulativo, Código 556, pela apuração 30 de 9 de 2007, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários. A legitimidade do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido ao maior, conforme as operações apontadas no recurso voluntário, e a suficiência para a homologação dos débitos compensados. B. Cientifica interessada quanto ao período dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de 30 dias. Após a conclusão da diligência, retornar o processo eficaz para julgamento. É assim que voto. Algum esclarecimento? Podemos passar a votação. Miller, como voto? Só para que fique claro, desculpa interromper. O voto então do relator é no sentido de que o processo tem que ser baixado em diligência e que depois retorne ao CARF, e não a anulação da decisão de primeira instância. Está ótimo. Não. É só conversão de diligência, apurar o direito creditório, né, e retornar ao CARF, com base na documentação que foi juntada, né, e qualquer outros elementos aí que a DRF julgue necessários. Ok, obrigada pelo esclarecimento. Senhor presidente, eu estou de acordo com os termos da diligência e acompanho o voto. Ariane? Eu também, relator. Presidente, estou de acordo com os termos da diligência. Ok. Então, resolve o julgamento colegiado por unanimidade de votos. Converter o julgamento de recurso de diligência à unidade de origem para que este apure o valor devido a título de confins acumulativa do período de apuração em questão, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e contábil, a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ao maior, conforme as operações apontadas no recurso voluntário, e a suficiência para a homologação dos débitos compensados, nos termos do voto do relator. Essa decisão se aplica aos itens 9 a 11 da pauta. Obrigado, doutora. Obrigada a todos. Um bom dia. Bom, vocês estão me ouvindo bem aí? Que às vezes meu microfone não é muito bom. Marcos, está um pouco baixo, né? Tanto que os termos da diligência ficou um pouco confuso, tanto que a patrona pediu a conferência. Eu já tenho um problema de dicção e meu microfone também não é bom. O meu, para mim, está claro aqui, estou ouvindo bem. Tá certo. Então, podemos passar para o próximo item. Mexichem do Brasil, indústria de transformação plástica. Contribuinte, item 12 da pauta. Patrícia, pode convocar o patrono item 12? Ok, presidente, farei a convocação. Não é mais a Patrícia.
Apoio, está me ouvindo? Sim, presidente. Ah, tá. Quem está aí agora? Agora é o Ítalo. A Patrícia precisou ir buscar um cartão novo que chegou dela ali embaixo. Aí a gente só trocou até ela voltar. Ah, tá bom. Obrigado. O patrono se encontra na sala e tem 12? Se encontra sim, presidente. Já foi convocado. Obrigado. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Oh, desculpa, pessoal, eu estava no mudo. Bom dia. Perdão. Oi. Bom dia. Posso... Bom, doutor, vamos passar a votação do item 12 da pauta, Mexichem Brasil, Indústria de Transformação Plástica, para a sustentação oral. Doutor Anté Aquino Melo, AB Minas Gerais, 154045, Olim Viotti, Goulart, Cardoso, advogados. Possivelmente a senhora terá 15 minutos para sustentação, né, podendo fazer esclarecimentos de fato. Então, eu passo a palavra ao relator para a leitura do relatório. Bom dia, doutora. Vou tentar fazer um resumo do relatório, até porque a patrona está presente para poder fazer as colocações e arguições referentes às matérias recursadas. Bom, trata-se de um processo de compensação que teve origem em transmissão de DECOMP por recolhimento a maior ou indevido de COFINS do determinado período de apuração, que seria agosto de 2004. A alegação foi de que o valor foi recolhido é maior, foi feita a transmissão de DECOMP e, após a transmissão da emissão de despacho decisório, foi feita a retificação da DCTF. Intimada do despacho decisório que não homologou a compensação, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, na qual aduz ser detentora do crédito, elencando elementos como o DACOM e a sua retificação de DCTF como meios hábeis suficientes a comprovar a certeza de liquidez de direito creditório. A instância de piso, que foi a BRJ de Porto Alegre, julgou improcedente a manifestação de conformidade por ausência de provas de liquidez e certeza de direito creditório. Inconformada, a recorrente vem até este conselho, não vou adentrar muito nas razões recursais, mas sustenta uma preliminar de nulidade, reitera pela liquidez do crédito e apresentou memoriais em prazo regimental que nós tivemos acesso. Em resumo, presidente, são os fatos. Ok, obrigado. Doutora, são 11h29, a senhora tem 15 minutos para a sustentação. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Os fatos são esses, postos pelo relator.
O fundamento, queria só destacar que o fundamento para a não homologação da compensação no despacho decisório foi exclusivamente o fato de ter se entendido que o DARF, indicado como origem do crédito, teria sido integralmente utilizado para a quitação do débito de COFINS da competência de agosto de 2004. Após o despacho decisório, a empresa, como dito, retificou tanto a DCTF quanto a DACOM do período, liberando esse crédito e apresentou a manifestação de inconformidade, requerendo que fosse reconhecido o direito ao crédito suficiente para a homologação das compensações declaradas. A DCTF retificadora foi juntada às folhas 1082 do PTA e o DACOM retificador foi juntado às folhas 8398. E, além disso, a recorrente também instruiu o processo, né, com memória de cálculo dos valores, que estão nas folhas 99 e 101. Na época do acórdão recorrido, ainda se havia a discussão acerca dos efeitos da DCTF retificadora transmitida após a ciência do despacho decisório. Então, o fundamento da DRJ para julgar improcedente a manifestação de inconformidade foi que, como a DCTF teria sido retificada após a ciência do despacho decisório, isso afastaria a espontaneidade da declaração e não constituiria documento hábil a comprovar o direito creditório da empresa. Esse entendimento ele foi superado em 2015 com a edição do parecer normativo número 2, e tem sido aplicado, né, pelas turmas do CARF, que reconhece que a DCTF retificadora transmitida mesmo após a ciência do despacho decisório é documento legítimo para comprovar a origem e a existência do crédito, como aconteceu no caso dos autos, principalmente porque a recorrente também retificou o DACOM e ainda apresentou memória com o cálculo dos valores que ela entende ter recolhido a maior. Então, em razão disso, a gente pede pela aplicação tanto do entendimento do parecer, quanto, né, da jurisprudência do CARF, para se reconhecer que foi comprovado, né, pelos documentos acostados aos autos, a legitimidade do direito creditório, e, eventualmente, caso se entenda que não restou comprovado, como a empresa retificou tanto a DCTF quanto o DACOM, que seja, então, determinada abaixo dos autos em diligência para que a DRF possa confirmar a existência de fato do crédito utilizado na compensação. São essas as minhas considerações e obrigada pela atenção. Obrigado, doutora. Com a palavra o relator para a leitura do voto. Bom, senhor presidente, o recurso é tempestivo, então, dele toma conhecimento. A matéria, a primeira é alegada uma preliminar de nulidade do despacho decisório por ausência e vício de motivação. Eu discorro no voto sobre a ausência de vício de motivação, já que constam todos os requisitos legais do artigo 10 do decreto 7235, como identificação da autoridade e período de apuração, valor e demais questões, portanto eu afasto essa preliminar de nulidade. Vamos deixar para votar tudo junto, né? Seria mais adequado. Quanto ao mérito, senhor presidente, a questão da DCTF ter sido retificada após a transmissão do despacho decisório e a DRJ ter julgado de forma distinta, a gente supera essa questão aqui, doutor. Inclusive, nós entendemos que a retificação da DCTF ela pode ser superada desde que o contribuinte apresente elementos probatórios que sejam aptos a aprovar a liquidez e certeza do crédito conforme o artigo 170 do CTN. No entanto, por análise detida dos autos, percebi que os documentos que constam são apenas a retificação da DCTF e a DACOM, que são documentos informativos. A DACOM, por exemplo, é informativa, e a DCTF, quando ela é retificada para reduzir base de cálculo, é dever do contribuinte, porque ele traz para si o ônus da prova, demonstrar sua base de cálculo do período. E tem presunção legal a sua escrita contábil, conforme o artigo 967 do Regulamento do Imposto de Renda, que assim diz: a escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis de acordo com sua natureza, assim definidos nos requisitos legais. Observei aos autos que constam somente a DACOM, que é o documento informativo, e a retificação da DCTF. Não há nenhuma comprovação que se torne hábil
a gente verificar a certeza de liquidez do crédito, a mesma base de cálculo apurada do período de agosto de 2004. Por essas razões, presidente, eu entendo que, embora a DRJ tenha julgado com base na retificação do STF posterior, supero essa matéria, mas ainda entendo que ainda faltam elementos probatórios suficientes para que seja, pelo menos, convertida em diligência e nego provimento ao recurso. Obrigado, matéria bastante discutida aí na turma, né? Bom, podemos passar a votação, então. Ariane, como vota? Presidente, estou de acordo com as razões do relator, entendo que com o relator. Ok. Eu também acompanho, a gente até supera a questão da retificação da DCTF, mas precisa ter documentação contábil, juntada, documento de suporte. Né? Só DCTF e DACOM, nós entendemos que não é suficiente, precisa ter os documentos de suporte. Então, eu acompanho o relator, vou proclamar o resultado. Acordam os meus colegiados por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom, podemos passar para o item 13 da pauta, Petrobras Distribuidora. O patrono se encontra na sala? Sim, presidente. Pode convocar, então. Ok. Item 13 da pauta, doutor Gustavo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Me escutam? Sim. Obrigado. Perfeitamente. Bom dia. Bom dia. Bom, então passamos à votação do item 13 da pauta, Petrobras Distribuidora S.A. Para a sustentação, doutor Gustavo Brechenbiller, OAB de Janeiro, 116.901, Murayama, Ferreira Afonso, Brechenbiller. Não sei se é essa a pronúncia, mas... Então, doutor, o senhor vai ter 15 minutos para a sustentação, né, após a leitura do relatório, né, e esclarecimento de fatos, se for necessários posteriormente. Né. Passo a palavra ao relator para a leitura do relatório. Obrigado. Bom dia, doutor. Vou para a leitura do relatório de forma breve. Trata-se de um projeto de auto de infração relativo ao despacho decisório aduaneiro de exportação a posteriori, uma modalidade específica de despacho de exportação que é regulamentado pelo artigo 52, inciso 1 da Instrução Normativa da Receita Federal, número 98 de 1994. Segundo a fiscalização, a recorrente descumpriu o prazo para registro da declaração de exportação, que é previsto até o último dia da quinzena subsequente, a qual ocorreu o fornecimento da mercadoria exportada. Então, portanto, aplicou-se a multa prevista no artigo 107, parágrafo inciso 4º, a linha E do Decreto-Lei 3766, que seria a multa de R$ 5.000 por cada declaração de exportação registrada a destempo. Intimada do auto de infração, ela apresentou a sua impugnação, juntando documentos de folha 51 e seguintes. Esses documentos, repito, são as próprias notas fiscais e as informações nela constantes da data que ela foi registrada até a Secretaria da Receita Federal. Discorre sobre o despacho de exportação posterior e suas obrigações acessórias. Ela cumpriu todas as obrigações exigidas pela regulamentação aduaneira. Diz que, embora entregue intempestivas, não houve nenhum prejuízo à fiscalização, já que ela
de fato, informou quantidade, valor, produto, fornecedor, enfim, todas as questões exigidas nas declarações e, por fim, ela requereu a nulidade da infração. A DRJ, que foi a 22ª turma da Delegacia de São Paulo, julgou improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal e o acórdão fundamenta-se na aplicação de multa por embaraço em razão porque o mero descumprimento a destempo já é suficiente para caracterizar o dano. Em recurso voluntário, eu vou tentar ser resumido, já que o patrono está presente. Ele alega uma preliminar de prestação intercorrente e repisa os termos da manifestação de conformidade, reiterando que não houve prejuízo à fiscalização aduaneira e pede pelo provimento do recurso. Em resumo, presidente, são os fatos. Obrigado, Miller. São 11h40, você tem 15 minutos aí para sustentação. Muito obrigado, senhores conselheiros, ilustre senhor presidente, ilustre conselheiro relator, doutor Miller, demais conselheiros aqui presentes. Veja, eu não vou tomar os 15 minutos, porque entendo que essa é uma matéria que é, de certa forma, simples em função dos aspectos fáticos. O ponto da minha sustentação aqui é mais demonstrar que, de fato, como bem já relatado, não houve qualquer dano ao embaraço, à fiscalização aduaneira, dano ao erário, nada disso. Se trata de multa cobrada em função de alegado descumprimento de obrigação acessória, portanto, obrigação acessória decorrente do que se é chamado do registro da declaração de despacho aduaneiro a posteriori, em função de abastecimento de aeronave internacional no aeroporto de Belém. O fundamento básico da minha sustentação, senhores conselheiros, é que entendemos que no que toca à aplicação da penalidade, ou seja, o artigo 56, inciso 1 da IN 28 de 94, ele trata justamente dos prazos, e o decreto-lei, no seu artigo 107, inciso 4, a linha E, que foi esse o tópico que foi objeto da autuação, ele é claro, e no nosso entendimento, há aí um equívoco quanto à capitulação legal da infração, e esse justamente é um dos motivos básicos, além do que já foi arrazoado, para que essa autuação não proceda. E me tomo a gentileza de ler ipsis literis o disposto no dispositivo, vai ficar claro que não se aplica a uma distribuidora de combustíveis. O artigo 107 do Decreto-Lei 3766 diz o seguinte, aspas, aplicam-se ainda as seguintes multas, inciso 4, de R$5.000, item E, por quem deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, e aqui é o ponto que eu quero frisar a vossas senhorias, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de serviços de transporte internacional porta a porta ou agente de carga. Essa capitulação legal, esse item E do artigo 107 da linha 4 do dispositivo do decreto 66, que foi o 3766, perdão, que foi o fundamento para a aplicação dessas multas, no nosso entendimento, ele não se aplica a distribuidor de combustível da aeronave. E o motivo, senhores conselheiros, me parece um pouco óbvio, foi inclusive que foi mantido na atual IN, que rege o assunto, a 1702 de 2007, que já existe previsão para o descumprimento dessa obrigação acessória, que é o que está previsto anteriormente no artigo 56, parágrafo 2º, e atualmente na IN 1702 de 2017, como disse há pouco, no item 102, também no parágrafo 2º, que é o seguinte,
o exportador que descumprir os prazos previstos no parágrafo 1º ficará impedido de utilizar os procedimentos especiais de que trata esta seção, e no caso, essa é a leitura do dispositivo novo, o dispositivo antigo tem uma leitura basicamente a mesma. O exportador descumprir os prazos previstos no inciso 1 a 5 do caput deste artigo fica impedido de utilizar o procedimento especial de que trata o artigo 52, que é o uso da DDE a posteriori, sujeitando-se à apresentação de declaração para despacho aduaneiro previamente ao embarque, ou seja, perde o direito de fazer a DDE a posteriori. E no nosso entendimento, a aplicação aqui do inciso E, além de não ser a mais apropriada em função da própria literalidade do dispositivo, é, de certa forma, uma incongruência aonde a infração menor capitulada equivocadamente sofre uma punição maior do que a infração maior. Porque no item B, por exemplo, a multa é de R$5.000, só que por mês calendário e não fracionado por períodos de 15 dias, e é para quem não apresenta qualquer informação. E no caso dos autos, houve a apresentação, como bem relatado pelo ilustre conselheiro relator, e de modo que não houve qualquer dano ao erário, qualquer dano à fiscalização, houve um atraso de poucos dias para o prazo, digamos, fatal, final, previsto na legislação para fins de obrigação acessória, e, portanto, no nosso entendimento, não vou nem entrar na questão da proporcionalidade, porque esse colegiado não pode entrar nessa seara, mas no ponto de vista da estrita legalidade, que é a capitulação legal correta, nos parece que houve um equívoco na manutenção da multa com base na linha E, quando deveria ser, no máximo, a linha B, ou, no limite, a própria previsão que já é trazida do parágrafo 2º do dispositivo da IN, a que eu acabei de ler e me referi, que já traz uma punição muito mais grave do ponto de vista operacional. Para quem está trabalhando com a área aduaneira sabe que a perda de não é nem um benefício fiscal, mas um procedimento especial como esse, você perder esse direito acarreta toda sorte de prejuízo operacional, sem falar que o fato de ter cumprido, ainda que é pouco tempo depois, já destempo, não lhe causou nenhuma punição exclusivamente com relação a esse parágrafo 2º. Então, no nosso entendimento, senhores conselheiros, primeiro, houve, no nosso entendimento, um equívoco com relação ao apontamento da linha do dispositivo legal aplicável à multa, justamente porque não aplicável ao exportador, e sim aos transportadores internacional e transportador de carga, pela literalidade do dispositivo. E, em segundo lugar, porque está se criando uma incongruência, como disse há pouco. Ou seja, para uma infração menor, que é apresentar com um ligeiro atraso, ou seja, fora do tempo previsto, na IN, está se dando uma punição muito mais grave, já que é fracionada por quinzena, do que para aqueles casos em que simplesmente nenhuma informação é prestada às autoridades aduaneiras. E aí a punição seria de R$5.000 por DI, por mercadoria despachada, DDE, perdão, e fixado por mês calendário e não por quinzena. Então, com base nesses dispositivos, senhores conselheiros, é que rogamos que seja dado provimento ao recurso voluntário, já que nós estamos tratando de uma obrigação acessória que foi cumprida, foi prestado todos os esclarecimentos, todas as informações que as autoridades aduaneiras necessitavam, houve de fato, e nunca se escondeu, absolutamente de boa fé, isso foi trazido aos autos desse processo administrativo, com as cópias das nossas fiscais, a que o doutor Miller acabou de se referir no relatório, onde se comprovou informações das mercadorias, qual foi o cliente, qual foi o valor, etc, etc. Então, com base nessas razões e nos equívocos que aqui me referi, é que pleiteamos seja dado provimento ao recurso voluntário. E agradeço a atenção dos senhores. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra o relator, leitura do voto. Senhor presidente, o recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, portanto, ele conheço. Com relação à preliminar de preço intercorrente, eu a fundamento aqui
em razão da exigência do Código de Processo Civil, mas aplico a súmula 11 do CARF, que é de observância obrigatória aos contribuintes, aos conselheiros, que não se ocorre prisão intercorrente de processo administrativo fiscal, portanto, afasto essa preliminar e entro ao mérito. Com relação à multa por embaraço, muito embora o recorrente traga em seus argumentos de que a capitulação estaria equivocada, a prestação de informação, como bem aduz o artigo 107 do Decreto-Lei 3766, na linha E, ela traz 3 hipóteses, que seria deixar de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que execute, que seria o caso em específico, a operação de fornecimento de combustível à aeronave do aeroporto de Belém. Entendo que a capitulação não está equivocada. Com relação à responsabilidade da empresa Petrobras, eu também cito o artigo 95 do mesmo decreto 3766, que está repisado no regulamento aduaneiro, no seu artigo, deixe-me recordar, o artigo 674, que responde conjunta ou isoladamente qualquer um que tenha concorrido para a prática da infração. A infração seria o embaraço. Entendemos aqui que a natureza do direito jurídico em tutela, que é o direito aduaneiro, que é a fiscalização, trata-se de responsabilidade objetiva. Então, o mero atraso no registro das notas fiscais já é o suficiente para a aplicação da multa. Muito embora o recorrente alegue não haver nenhum dano ao erário, o atraso por si só, a entrega das notas fiscais de destempo, já se configura, né, uma hipótese de embaraço, fazendo aí uma analogia com o direito criminal, que seria uma infração de mera conduta. Trata-se de fato incontroverso, tanto que as folhas 22, a recorrente traz aqui aos autos os números das DDEs, com as datas, informando que elas foram prestadas ao prazo superior àquele previsto no inciso 1 do artigo 56 da IN 2894, que seria a último dia de cada quinzena desse subsequente. Portanto, eu entendo, senhor presidente, que não assiste razão à recorrente e deve ser mantido o auto de infração na sua integralidade. Como voto. Obrigado, Mila. Algum esclarecimento? Vamos passar a votação. Ariane, como voto? Com o relator, presidente. Bom, eu entendo também que havia aquela previsão de registro, né, da DDE, a verbação da DDE, né, naquele prazo, né, que está previsto na IN, que foi ultrapassado, né, e a capitulação também acompanha o relator, né, pelo fato dela realmente ser responsável pela verbação, né, então, nesse termos, acompanha o relator. Vamos proclamar o resultado. Acorda-se nosso colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade no mérito em negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutor. Bom, podemos passar para o próximo item. Na TE eu vejo que o negócio é corrido, né? Imagino uma pauta de TE. A nossa aqui é uma manhã só, né? Já está ficando cansativo, mas vamos passar a votação do próximo. A decisão vale para todos, idênticos. Tá, 14 a 19, contribuinte mundial, serviços. Pode convocar o patrono? Ok, presidente, farei a convocação. Item 14 a 19, doutor Armando Cardoso. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat.
Está aparecendo para vocês um monte dos patrões que passaram por aqui? Não, para mim não. Para mim também não. Para mim aparecem todos aqui. Tem uns 12 na sala. Presidente, ele se encontra na sala, eu convoco, mas ele não responde. Vamos esperar mais um pouco, então. Para mim é que ele entrou. Boa tarde, todos me ouvem? Boa tarde, doutor. Bom dia, na verdade. Agora sim, agora vemos. Sim. Sim. Então, estou ouvindo. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, então vamos passar a votação dos itens. Está com uma interferênciazinha aqui, mas... Item 14 a 19, contribuinte mundial serviço militar, para sustentação oral, Dr. Arnaldo Cardoso Mangueira, OAB Rio de Janeiro, 210-646, Campos Melo, advogado. Isso. Então, vai ter a leitura do relatório, depois o senhor terá 15 minutos para sustentação e, se necessário, o esclarecimento do fato posteriormente. Então, passo a palavra ao relator, para a leitura do relatório. Boa tarde, doutor. Eu farei a leitura do relatório, senhor presidente, mas se trata de questões muito parecidas. A diferença é apenas o valor do direito creditório e os períodos de apuração. Mas até o débito a ser compensado é do mesmo período. Então, eu vou tentar resumir aqui, já que o patrão está presente, para poder esclarecer questões de fato. Bom, trata-se de uma transmissão de declaração de compensação, por meio do qual o contribuinte tentou compensar créditos, neste caso do item que estou lendo, no valor de R$35 mil, relativos ao período de apuração de outubro de 2004. Os créditos visavam compensar débitos de IRPJ. Ocorre que, na transmissão da DECOMP, antes do despacho decisório, a DRF de origem identificou que o período de apuração do débito indicado estava equivocado e foi feita uma retificação de ofício. Portanto, alterou-se apenas o período do débito, o que não influenciou, obviamente, no resultado do despacho decisório, já que a informação do valor do crédito não foi alterada. Nessa substância, a DRJ, o despacho decisório, na verdade, ele não reconheceu a existência do direito creditório porque a DCTF não havia sido retificada. Portanto, a recorrente, devidamente intimada, apresentou manifestação de conformidade, alegando preliminar de nulidade do despacho decisório. Ela alega a origem do crédito, de onde ele veio, de recolhimento ao maior, dos períodos de apuração, e faz a juntada de documentos, dos quais eu destaco vários aqui, mas neste item em específico, ele faz a juntada dos documentos de folha 40 a 34, nos quais constam escrituração contábil e demais outros documentos relevantes. A DRJ, ao apreciar a manifestação de conformidade, ela julgou apenas a retificação de DCTF e o despacho decisório, não fazendo a apuração e avaliação dos documentos juntados nos autos. Portanto, eu venho fazer uma proposta de diligência, se o patrono ainda quiser se pronunciar sobre a matéria, mas eu já adianto que é uma proposta de diligência para não julgar o mérito neste momento. Mas, de qualquer forma, em resumo, são estes os fatos, senhor presidente, e passo a palavra. Obrigado. Então, a palavra é o patrono, né, se entender pela necessidade, né, já que o relator adiantou o voto, mas fique à vontade.
Obrigado, senhores conselheiros. A gente concorda, sim, com o pedido de diligência, até porque diversos documentos juntados que comprovam a concretude do crédito não foram analisados pela delegacia de julgamento. E esses créditos, eles são decorrentes de um equívoco que a recorrente cometeu quando ela apurou a COFINS referente às receitas de call center, porque ela submeteu ao regime cumulativo, quando na verdade deveria ter submetido ao regime não cumulativo, de acordo com as alterações normativas promovidas pela Lei 10.865. Então, eu acho bastante interessante que o processo seja remetido para a primeira instância, para que esses documentos que de fato comprovam a origem e a concretude desse crédito sejam corretamente analisados. Tá, obrigado. Então, o resultado sai para os mesmos, né? Item 14 a 19, né, Mila? Isso. O que muda apenas, senhor presidente, vai ser nos termos da diligência que eu vou colocar, que eu vou ler aqui para vocês, se vocês estão de acordo, somente as folhas e os períodos de apuração. Então, vou fazer a leitura rápida aqui dos itens dos termos da diligência que eu proponho. Então, eu proponho que o processo o julgamento seja convertido em diligência, para que sejam apreciados documentos também de folha 40 a 134, isso vale para este processo, mas está individualizado cada um deles, para que sejam tomadas as seguintes providências sem embaraço de outras não listadas que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda. O cálculo do valor devido de COFINS no período de apuração de outubro de 2004, que seja contrastado com o valor recolhido e o valor efetivamente devido, isso levando em consideração as ações do patrono, de COFINS cumulativa e não cumulativa das receitas de call center. Apurar se há direito creditório nesse período de apuração por recolhimento a maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados na DECOMP. Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em recurso voluntário que descreva o valor devido do COFINS no período de apuração, que seja dada ciência ao contribuinte pelo prazo de 30 dias sobre o resultado da diligência, para que, se quiser, manifeste-se, e o retorno dos autos a este conselho para julgamento do recurso. São estes os termos da diligência, presidente. Obrigado. Ariane? Com o relator, presidente. Ok. Eu também acompanho. Então, o resultado o resultado vale para os itens 14 e 19. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem para que seja apurada a consistência e extensão do direito creditório, conforme escrito no voto do relator. Obrigado, doutor. Ótimo, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom, então, sobrou aquele processo do vídeo, né? Ele vai ter acompanhamento, né? Tem acompanhamento. O patrono está na sala? Sim, presidente. Pode convocar, então. Ok. Item 20, doutor Lucas dos Santos. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat.
doutor. Bom dia, doutor. Bom dia. O senhor vai fazer acompanhamento, é isso? Exato, a gente já encaminhou via YouTube a sustentação. Tá. O vídeo ali, né? Isso. Sim, eu vou ver se eu consigo disponibilizar aqui, que é um procedimento aqui que a turma não está acostumada, mas nós já testamos ali, deu certo. Né? Perfeito. E vou disponibilizar aqui o vídeo. Bom, só para deixar então consignado, né, estamos na votação do item 20 da pauta, comercial importadora Center Sport Limitada, para acompanhamento, Dr. Lucas dos Santos Dias, OAB Distrito Federal 54345, Polê Freire Advogados. Disponibilizar o vídeo. Bom dia, senhores conselheiros. Me chamo Lucas Dias, sou patrono da... Presidente, o som sumiu. Tá, mas vocês estão vendo aí, né, a tela? Trata-se na O vídeo sim, falta o som. Me chamo Lucas Dias, sou... Agora já temos o áudio. Tá, é que eu tenho que disponibilizar aqui o som no YouTube aqui, mas vocês estão vendo aí a tela, né? Certo. Perfeito, estamos vendo. Só reiniciar agora, que agora tá tudo. Eu vou... Patrono da comercial importadora Center Sports. Pretendo fazer uma sustentação oral breve e simples para os senhores, dado que a matéria de fundo já foi, inclusive, resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Estão vendo? Estávamos ouvindo até compensar créditos originados da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Contudo, em que pese hoje em dia referida matéria esteja resolvida pelo Supremo, sobreveio à época despacho decisório negando a homologação formalizada pela recorrente, o que ensejou a apresentação de manifestação de conformidade, onde mais uma vez defendeu-se que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Contudo, sobreveio acórdão de manifestação de conformidade, onde o pleito da recorrente foi indeferido sobre o argumento de que não há previsão legal para que o ICMS seja excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que gerou a apresentação do recurso voluntário que será analisado por vossas senhorias. Bom, a tese principal da recorrente, como dito, tem suporte exatamente na repercussão geral definida pelo Supremo Tribunal Federal de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. E em que pese o acórdão que definiu referida tese não tenha transitado em julgado, a questão meritória já foi resolvida em caráter definitivo, dado que os embargos de declaração que pendem de julgamento apresentados pela PGFN trata principalmente de aspectos de natureza política e econômica, com a intenção de mitigar a aplicação para que os efeitos financeiros dos julgados não tenham caráter retroativo. Ou seja, a questão meritória do recurso extraordinário do tema 69 do Supremo Tribunal Federal já foi resolvido, onde definiu-se a tese de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Sendo assim, senhores, pedimos que seja então aplicado o artigo 62, parágrafo 2º, do regimento interno deste colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que preconiza o seguinte:
as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869 de 1973 ou dos artigos 1036 a 1041 da Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Ou seja, o artigo 62, parágrafo 3º do regimento interno aqui do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais define exatamente a reprodução daquelas decisões proferidas em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente como no caso do acórdão proferido no RE número 574706 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Excelência, em conclusão, pugna aqui a recorrente pelo reconhecimento de seu direito creditório, uma vez que já definido pelo Supremo Tribunal Federal que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, devendo ser aplicada a referida tese ao presente julgamento, de modo que o direito creditório da recorrente, como já dito, seja reconhecido, dando-se assim provimento ao seu recurso voluntário. Muito obrigado, um bom dia para os senhores. Acho que deu para gravar tudo, né, Miller? Ficou Sim, tranquilo aí, né? Perfeita a citação oral, tudo perfeito. Tem a palavra, presidente? Tá, com a palavra o relator pelo voto. Bom, presidente, a questão é conhecida da turma e notória, né? O relatório já foi bem especificado aí na citação oral, mas eu faço umas pequenas colocações, tratando-se de um recolhimento de COFINS indevidamente recolhido em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e diz respeito ao período de apuração de dezembro de 2005. A grande questão que se coloca aqui, e aí eu vou fazer uma leitura, eu peço bem aos colegas para fazer a leitura do voto, porque é uma questão que eu considero relevante. É de amplo conhecimento que o mérito dessa discussão foi julgado pelo Supremo Federal em 2017, no RE 574-706 do Paraná, tema 69, culminando em precedente vinculante em favor do pleito dos contribuintes. Nessa oportunidade, confirmando seu próprio entendimento, que já foi anteriormente proferido no RE 247-85, correção plenária, mas não afetada pela repercussão geral. É bom destacar isso. Que, neste caso, o ICMS não comporia a base de cálculo da PIS e da COFINS por não se caracterizar como receita operacional, ou seja, faturamento, base de cálculo dessas contribuições especiais. Dentro dessa questão, estou levando 3 pontos. Sabemos que o ICMS ele não compõe a base de cálculo, só que a oposição de base de declaração pela Fazenda nos coloca na seguinte situação. Como colocado na citação oral pelo patrono, o artigo 62, parágrafo 2º do anexo 2 do regimento do CARF, bem destaca que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, elas são de observância obrigatória. Portanto, o trânsito em julgado é o marco temporal que torna definitiva uma decisão. Não havendo definitividade na decisão, esse conselho não pode se pronunciar sobre matéria que versa sobre competência tributária, ou seja, definição de base de cálculo da contribuição especial PIS e COFINS, que é uma questão constitucional. Nestes termos, por já termos uma decisão que verse sobre a exclusão do ICMS, mas que não temos definição sobre modulação ou sobre o quantum de ICMS a ser excluído, seja destacado ou recolhido, e também se avizinhar o prazo da pauta do julgamento dos embargos, que é dia 29 de abril de 2021, eu faço uma proposta de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no artigo 1035, parágrafo 5º, né? Reconhecida a repercussão geral,
o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão dos processos de todos os precedentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão que tramitem no território nacional. O que justificaria a aplicação subsidiária do CPC ao nosso regimento interno seria o próprio artigo 15 do CPC, que diz: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva ou subsidiariamente. Tendo em vista que este Conselho possui jurisprudência neste sentido, que ilustra pelas resoluções aqui citadas, a 3401, 001, 380, 3401, 001, 387 e 3401, 001, 931, eu proponho, senhor presidente, o sobrestamento do processo até que seja julgado os embargos de declaração que tenha definitividade, para que nós possamos assim aplicar o artigo 62, parágrafo 2º do anexo 2 do regimento do CARF e resguardar a segurança jurídica. É como proponho. Ok. Obrigado, Miriam. Só deixa eu dar uma olhada aqui nesse processo. Bom, é uma decompra de pagamento indevido, né? E a alegação aqui de direito em relação à exclusão de ICMS na base de cálculo, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, não teve nenhuma documentação comprobatória, né, em relação a esse direito, né? Que identificasse qual que foi o ICMS recolhido, onde é que se encontra. Então, exatamente. Eu não entrei no mérito com relação à análise das provas, justamente por não haver a definitividade de sabermos o marco temporal, se haverá modulação e qual será o ICMS a ser recolhido. Portanto, eu julguei pela prudência que a gente venha sobrestar o processo, já que não se trata de uma matéria que não tem previsão, já está pautado os embargos, né? E seria a saída mais adequada, ou posterior retomada de pauta para que a gente julgue o mérito. Mas eu não entrei nas questões meritórias e avaliação de prova, estou fazendo uma proposta de resolução aqui. Tá, então eu entendo que mesmo que haja esse sobrestamento, né, apesar de não ter mais previsão no RICARF para sobrestamento, né, que até havia no RICARF anterior, né, mas algumas turmas estão aplicando esse entendimento, né, de sobrestar. Né. Só que nesse caso específico que eu vejo que é uma decomp, né, e o entendimento nosso aqui que nos casos de decomp há necessidade, o ônus probatório é do contribuinte, né? Então, teria que ter essa comprovação nos autos. Eu não enxergo, não vi nenhum documento comprobatório. Então, mesmo no retorno, após transitar de julgado, então a gente iria voltar a essa questão e verificar a questão probatória, né? Pelo menos meu entendimento seria isso. Então, nesse caso, apesar de concordar com você aí, nessa possibilidade de sobrestar, né? Nesse caso específico, mas como não tem documentação comprobatória, eu vou divergir aí pelo não provimento. Não sei se o patrono está acompanhando aqui, para mim ele está... Eu estou sim, senhor presidente. Eu estou sim, mas com problema na minha câmera, não sei por que não está aparecendo. Ah, não está aparecendo, mas está acompanhando. Tranquilo. Bom, então, se não tiver nenhum esclarecimento... Tem debates aqui ainda. Eu concordo que, aí, de fato, o ônus da prova ele é do contribuinte, sim, mas devido à excepcionalidade do caso, porque esta é uma tese muito específica de um caso muito notório e não é prática nossa aqui propor sobrestamento de processo. Inclusive, eu acredito que seja a nossa primeira proposta de sobrestamento de processo.
Por isso que eu fiz essa ressalva, até mesmo para garantir que uma decisão administrativa não venha a contrariar uma futura decisão do judiciário, somente por um resguardo mesmo de segurança jurídica, sem entrar na questão meritória das provas. E aí nós teríamos a oportunidade de julgar o mérito de acordo com a definição do STF, sem nenhum prejuízo da nossa decisão ser contraditória. Foi somente o meu raciocínio, entende? Mas nesse caso, independente da decisão do STF, né, a gente não está contrariando o disposto na decisão, a gente está analisando o crédito, né, o direito creditório. Para mim, aí existe carência probatória. Então, independente do mérito aí da exclusão do ICMS, né, de qualquer forma, quando retornar, para mim, teria essa dificuldade, né, pelo ônus da prova. Né? Então, nesse caso específico, eu vou divergir. Mas, Ariane, pode votar? Presidente, só um minuto, por gentileza, estou analisando o processo. Não, tranquilo, à vontade. Se vencida a proposta de resolução, tem um voto de mérito, presidente, que eu posso disponibilizar. Ok, tranquilo. Podemos fazer essa votação aí preliminar, né? Se é o caso de sobrestar ou não, e depois podemos passar para o mérito. Colocou na pasta, Miriam? Você... Eu coloco agora aqui, se for o caso.
Presidente, disponibilizei na pasta aqui o voto alternativo de mérito, tá? Ok. Presidente, eu concordo. Numa primeira análise, eu também seria tendente. Acho que, apesar da ausência de previsão no regimento atual, é a solução. O Supremo pende de uma definição que já se arrasta, né, quase 3 anos aí, e está previsto para dia 29, mas a gente sabe que, né, está só previsto, então podemos não ter uma definição. E a suspensão do julgamento seria uma solução razoável, mas eu acho que isso tem que ser, como o senhor bem colocou, a gente tem que ter isso em perspectiva junto com o que a gente está sobrestando. E, de fato, eu analisei aqui o processo e a contribuinte, infelizmente, não apresentou nenhuma, a gente não tem documentação contábil, a gente não tem apuração, né, em relação ao direito creditório.
Então, de fato, suspender este processo e aguardar uma decisão do Supremo não resultaria numa posição favorável à contribuinte, porque a gente teria uma negativa pela ausência de prova. E aí eu acho que realmente não temos outra alternativa. Então, eu acompanho a divergência. Só levantando aqui, conselheira, é que em razão da falta de definitividade de decisão do Supremo e por tratar-se de matéria de competência constitucional, não podemos entrar na questão da probatória. Será a aplicação da súmula 2 direto. Entendeu? Então, esses argumentos de falta de prova, eu não vou argumentar. Vou argumentar que não tem definitividade e a súmula 2. Tá? Eu entendo que não, Miller. Eu entendo que não, porque mesmo que haja decisão do Supremo, se não houver a prova do direito, nós podemos negar tranquilamente. Isso é feito em relação à inconstitucionalidade na 9718. Mas se votarmos pelo mérito, teríamos que partir do pressuposto que é possível excluir o ICMS. Nós não temos essa decisão ainda. Eu não vou entrar nesse mérito. O que o Supremo disse é possível a exclusão. Ele não disse qual parte é possível ser excluída, o destacado ou o recolhido. Então, isso a gente já tem uma posição do Supremo e a gente não estaria aí divergindo disso de jeito nenhum. Na verdade, é a aplicação da própria decisão, mas o contribuinte tem que ter em mente que, ainda que o Supremo lhe confira o direito à restituição, né, à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a gente tem que ter a comprovação disso, né, são 2 etapas. E eu estava até olhando porque eu me demorei aqui, o próprio contribuinte vem alegando... Eu vou julgar meu voto é pela súmula 2, eu não adentro na questão probatória. Se eu for vencido, é uma outra questão, mas o meu voto que seria pela não resolução, seria o acórdão, né? Se não seria a resolução, é pela aplicação da súmula 2. Não, tranquilo. É que para mim, se ele tivesse juntado documentação comprobatória, eu até acompanharia pelo superestamento. A diligência. Pela diligência, tranquilo, mas no caso aí não tem nenhuma documentação, só tem o direito em tese, né? A gente tem que julgar aqui no caso concreto, né? Tem o direito em tese, e aí, presidente, aqui eu estava olhando, na manifestação de inconformidade, ele já trata da questão do destacado, né? Ele justifica as razões pelas quais ele entende que teria que ser o destacado. Ok, é a sua tese. E o quanto? Bom, ele teria o artigo 16, parágrafo 4º em favor dele, de fazer a apresentação de documento posterior, que não teria sido feito antes por conta da falta de definitividade de decisão, que esse processo corre desde 1996. Então, por isso que eu não entro no mérito. É uma questão mesmo regimental, para a aplicação de súmula 2. Bom, eu entendo que não é o caso de aplicação de súmula. Para mim é tranquilo, a questão probatória, realmente, a gente tem que analisar. Mas tudo bem, podemos colocar em votação. Você vai manter seu voto, né, pelo sobrestamento. Eu mantenho o sobrestamento, presidente. Sim. Mas aí, não, tudo bem. Aí você mantém a proposta de sobrestamento e vamos julgar aí o mérito. Estou divergindo, né, para negar provimento. Né? Eu vou acompanhar a divergência do presidente. Ok. Então tá, podemos proclamar o resultado. Então. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Miller Nonato, quanto à proposta por sobrestar o julgamento do processo até que seja julgado em definitivo o RS 574-706 Paraná pelo STF. Nesse caso aí, né, você vai manter o sobrestamento. Eu acho que no mérito a gente, já que você não entraria no mérito, né, eu vou designar como para redigir o voto vencedor. Bom,
Você quer dizer isso? Você quer ficar com o voto vencedor ou eu fico eu mesmo? Como o senhor preferir, presidente. Tá. Então, designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ariane. Doutor, está me ouvindo? Que não está aparecendo aqui. Obrigado. Sim, doutor. Estou sim. Infelizmente minha câmera não está funcionando, não sei porquê, mas eu agradeço e acompanhei esse julgamento. Tá, obrigado. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Tchau, tchau. Então, você pode deixar o seu voto ali contra a proposta de sobrecitamento e não precisaria entrar no mérito, a gente entraria no mérito quanto à carência probatória. Combinado. Bom, então tá. Patrícia? Está me ouvindo? Sim, presidente. Bom, então não temos mais nada, né?